coração, igreja? Amém. Você está feliz essa noite? Aleluia. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos por um minuto. Eu quero convidar o Espírito Santo de Deus, que já está no nosso meio, para falar no nosso coração. Amém. Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar, porque, Pai, nós precisamos de Ti todos os dias de nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, eu preciso do Senhor, Pai. Eu sei, Pai amado, que muitas das vezes nós estudamos, mas o Senhor sabe que o Teu povo precisa ouvir da parte do Senhor. Eu quero dizer de antemão, Pai amado, que de mim não existe nada para oferecer, Senhor. Somente o Senhor é capaz de dar ao Teu povo a comida necessária para mais um dia, ou até mesmo para uma jornada de 40 dias. Dá ao Teu povo o que eles precisam, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Hoje à tarde eu estava vindo para cá com minha esposa e o Senhor me lembrou de uma frase. Ele dizia assim: o meu povo não precisa de mais informação, eles precisam de mais transformação. Vou dizer de novo: o meu povo, ele não precisa de mais informação, porque se você chegar lá fora e falar de Jesus para as pessoas vão até dizer que sabem quem é. A informação eles têm, o conhecimento informativo, decorado, na alma, na mente deles, eles até têm, mas eles não têm o que eu e você temos a capacidade e a possibilidade de ter, que é uma vida transformada. E Deus, por meio do Espírito Santo, quer nessa hora, amados, falar conosco brevemente a respeito de um assunto. Ele me deu um tema que se chama verdadeira liberdade. A palavra verdade, ela vai trazer 3 sentidos para a gente, no hebraico, no grego e no latino. A palavra latina vai trazer o sentido de uma verdade como sendo um fato acontecido que pode ser analisado. É aquilo que traz para a gente o que está entre a verdade e a mentira. É quando algo acontece e você conta para uma pessoa que algo aconteceu e ele diz: vamos averiguar aquilo para ver se isso é verdade. É o veritas. E a palavra grega também nós temos como aletheia, que quer dizer não ocultada ou descoberta. E segundo o estudo vai dizer para a gente que é uma verdade baseada no presente. Diga presente. É aquela verdade que está acontecendo agora e continua sendo uma verdade. É e continua sendo. É e continua sendo. Nós temos a verdade no hebraico que é emuná. Diga emuná. A palavra hebraica significa amém ou assim seja. É baseado em uma promessa. Uma palavra baseada em uma promessa é quando Deus diz algo e você acredita, que nós conhecemos como a palavra fé. Então nós temos 3 pontos da verdade, onde a verdade ela é no passado, é hoje e é amanhã. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Deus é a verdade ontem se você olhar para Ele no passado. Deus é a verdade hoje se você olhar Ele no presente. E Deus será sempre a verdade no futuro. Ele não muda. Ele é o mesmo no passado, Ele é o mesmo no hoje e Ele sempre será o mesmo. Aprenda com teu pai. Nós temos a palavra liberdade, que tem 3 sentidos também para a gente, e 3 dimensões da liberdade. Eu tenho a liberdade, que é aquela
comigo, que me dá o poder de me movimentar. É aquela verdade que diz que eu não estou preso a nada, eu estou livre para ir e vir. Nós temos uma outra verdade que é na alma, que é onde você traz a expressão de um sentimento, é onde você se expressa com vontade, com pensamento. Nós temos uma outra liberdade, que é a liberdade que Deus colocou na tábua da lei, e Ele colocou dentro do homem no futuro. Porque assim como Deus escreveu na tábua da lei, Ele prometeu que Ele viria e escreveria no teu coração. E lá em João capítulo 8, no versículo 31 e 32, a palavra de Deus vai dizer para a gente o seguinte: pois disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando é que eu passo a ser liberto? É quando eu conheço a verdade. E quando é, amado, que eu conheço a verdade? É quando eu me torno verdadeiramente um discípulo de Cristo. E quando é que eu me torno um verdadeiro discípulo de Cristo? É quando eu guardo ou permaneço na sua palavra. E quando é que eu permaneço na sua palavra, John? É quando eu acredito nele. E quando é que eu creio nele? Quando eu ouço ele falar. Ouça, Jesus está ensinando aos judeus um processo no qual eles iniciaram na vida deles, que foi o acreditar naquilo que ele estava falando. A palavra "se" traz o sentido de condicional, ou seja, é uma condição para se chegar a um determinado objetivo, é uma sujeição, uma obediência aonde eu sigo para eu chegar em algum lugar. É por isso que Jesus disse que se creres, verás a glória de Deus. Que se creres, será salvo tu e a tua casa. Que se creres, Ele te daria poder para se tornar um filho e uma filha de Deus. Eu te estou dando uma condição na qual é uma etapa que você precisa passar para se chegar num determinado lugar, alcançar a sua e a minha libertação. Ele falou: permanecer na minha palavra. O Espírito Santo me mostrou que permanecer na palavra de Deus significa você estruturar a sua vida, edificar a sua vida, configurar, formatar a sua vida segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amados, o maior, mais importante parte da construção de uma casa não é a casa em si, a sua estrutura externa que já está acima, não, é a fundação. Por que a fundação? Porque a fundação é responsável por suportar o sobrepeso, o impulso do vento, ou da tempestade, ou daquilo que vier contra ele. Quando nós baseamos e permanecemos na palavra de Deus, presta bem atenção aqui em mim, nós edificamos a nossa casa na palavra. Em Mateus, Jesus vai dizer que existem duas pessoas, dois homens, um prudente e um insensato, na qual o prudente, ele ouve a palavra, e porque ele acreditou, ele põe em prática. Porém o insensato é aquele que ouve a palavra, porém ele não põe em prática aquilo que ele ouve. E ele diz: olha, os dois cenários, a chuva cai, os rios transbordam e sopra o vento e dá com ímpeto contra aquela casa. Sabe o que eu entendo com isso? Que todo cristão, que todo homem e mulher na face da terra passa por provações. Ninguém é diferente do outro. A mesma chuva que cai no sensato cai no insensato. O mesmo rio que transborda para um, transborda para outro. O mesmo vento que vai para um, vai para outro. Mas qual é a diferença, irmão Pedro? É que ele edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele ouviu, mas não somente ouviu, porque ele creu, ele pôs em prática. E Deus falou comigo: eu não estou falando de estrutura externa. O meu povo tem que entender isso. A prática da palavra, a permanência da palavra, a estrutura da palavra não está relacionado em eu somente resistir por um tempo, não. É permanecer firme até que ele venha. Mas o povo não quer permanecer firme, sabe por quê? É muito mais fácil
partir da dificuldade eu retroceder ou eu paralisar. Quantas vezes você vê na Bíblia o povo de Israel e Deus no deserto falando: ó, como a cebola era mais gostoso no Egito, ó, como era bom lá, tinha tudo para comer. Paralisava ou faziam eles olhar para trás? Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Sabe o que Hebreus fala, amados? Que nós não somos aqueles que retrocedem, mas somos da fé para a conservação da nossa alma, porque a alma do nosso Pai não tem prazer naquele que olha para trás. Então ele diz: olha, permaneçam na minha palavra, porque quando você permanece, você vai se tornar verdadeiramente o meu discípulo. A palavra discípulo no seu grego quer dizer um aprendiz. O que é um aprendiz? É aquele que se empenha em ser como o seu mestre. O discípulo é aquele que se empenha, que se aplica a aprender tanto que ele se torna como o seu mestre, não diferente dele. Olha o que Jesus diz: o discípulo não é maior que o seu mestre, nem o Senhor maior do que o servo. Antes, basta que o seu discípulo e o seu servo, ele seja como o seu mestre. Diga: eu preciso ser como o meu mestre. O Senhor está ensinando que, olha, como disse Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você e eu precisamos imitar a Cristo. E essa palavra no grego tem o sentido de imitar o sotaque, a maneira de falar, o que fala, a maneira que vive, os caminhos que ele anda. Amados, a graça e o mesmo Espírito que estava nele precisa estar em você. Meu Deus, você não para pensar e diz: Senhor, eu tenho crido em Ti, mas na dificuldade, será que eu tenho permanecido crendo? É muito mais fácil você proclamar palavras de maldição, de crítica, murmuração, na dificuldade, numa falta, ou quando alguém faz algo contra você, ou fazer o que o próprio Jesus fala. Por que nós estamos vivendo dessa forma? Porque a gente não para olhar para aquele que é o modelo supremo, aquele que é o Cristo ressurreto, aquele que é o Pai em Cristo que salvou eu e você. Permanecer em Cristo te dá o poder, a possibilidade de verdadeiramente ser discípulo, aprendiz de Cristo, ser como Ele, imitar Ele nas palavras, nas atitudes, no modo de vida, no coração, amado. Mas Deus não se engana. O Ramante cai a sépria. Deus está levantando o povo para dizer assim: ei, eu não quero que você levante para orar com a boca, não. Muitos têm orado com a boca, palavra, mas o coração não tem orado. Fala uma coisa, o coração diz outra. Deus, eu te adoro, mas no perrengue eu saio correndo e sai da tua presença. Nós temos aprendido: permanece, mesmo quando ninguém acreditar no projeto de Deus para a tua vida. Aleluia. Podem olhar torto, podem falar o que quiser, permanece, porque aquele que permanece é aquele que persevera. Vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento, e ele continua de pé, e ela continua de pé, e ele continua de pé. Sabe por quê? A tua esperança não está naquilo que você vê, a tua fé não está naquilo que estão falando por aí, a tua firmeza não está em nada que muda, que é natural, que é transitório. Não, a tua fé, a tua confiança, a tua firmeza está naquilo que é eterno, está na palavra que não muda, que é a mesma ontem, hoje e sempre. João, ele nunca vai mudar, João, ele nunca vai mudar. Nós é que mudamos. Sabe o que eu entendo? Deus nunca se arrependeu de ter escolhido você. A gente como homem se arrepende,
Porque, para quê? Deus não olha assim para mim e para você. Sabe o que eu entendo? Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor jamais acaba. Nunca acaba. É sem sentido mesmo. Como alguém pode amar o outro, que cospe na cara, que bate na cara, que abre as costas, e ainda quando está na cruz diz: perdoa porque não sabes o que fazem. A gente é mais fácil bater no outro, revidar, do que dizer: Senhor, perdoa, perdoa. Sabe por quê? Porque eu não sou carnal, eu sou espiritual, e o espiritual discerne as coisas espirituais. Não estou guerreando contra o homem, eu guerreio porque está por trás dele, influenciando ele, a mente dele, a emoção dele. Sabe por quê? Os espirituais devem suportar os mais fracos, como? Orando por eles, cuidando deles, fortalecendo eles, levantando eles. Está na hora de se tornar verdadeiros aprendizes de Cristo. Para que então o que? Eu conheça a verdade. Conhecer, amados, relacionar. A palavra conhecer traduz sentido para a gente. É algo que tem início, progresso e obtenção de algo. Olha que coisa linda. É o reconhecimento da verdade com experiência pessoal. Sabe o que a palavra experiência significa? Ex, fora, peri, fora do perímetro, ente, conhecer. Sabe o que Deus está falando com a gente, John? É conhecer além do limite. Só conhece além do limite quem permanece firme. Só conhece intimamente o Pai quem permanece de pé. Só conhece Ele intimamente. Aleluia! Conhece a intimidade do outro quando você permanece casado, quando você permanece em casa, quando você não foge, não sai no meio da batalha. Igreja, conhecer a verdade é conhecer a sua palavra. Ele disse: santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Senhor, santificai-vos na palavra. Quem é a palavra? O verbo vivo de Deus, que era Deus, estava com Deus. E este é aquele que meu próprio João diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Vamos parar de ficar na superfície. Vamos parar de ficar somente ouvindo falar de um Deus. Informação não transforma. É a verdade que vai te transformar. É a revelação do que está escrito. Você pode saber de Gênesis e Apocalipse, letra por letra, capítulo por versículo, pregar a palavra dizendo capítulo e versículo. Mas se você não conhecer a verdade, e só conhece a verdade, amados, quem está no perrengue permanece, quem está na luta permanece. É quando duvidam de você e você permanece. É quando tudo está contrário e você permanece. É quando cai a chuva e você continua. É quando vem os rios e você continua. É quando vem o vento, balança para lá, balança para cá, balança para lá, balança para cá, balança para lá, balança para cá. Mas os teus pés estão firmados na rocha. O diabo está soprando no teu ouvido: não, você não é filho, não, você não é filha. Você acha que se Deus estivesse com você, aconteceria isso? Deus está falando: permanece. Permanece acreditando, permanece praticando, permanece firmado, que mesmo tudo vier contra você, você levanta a tua mão para cima, adora, verifica e diz: Pai, eu te agradeço. Eu posso não ter nada no natural, mas eu tenho tudo, porque eu tenho o Senhor, porque quem tem o
Senhor tem tudo nessa vida. A tua presença vale mais do que dinheiro, do que fama, do que carro, do que casa. A tua presença vale muito mais. Sabe qual é o preço da presença? Olha para Jesus, porque a Bíblia diz que quando ele diz Tetelestai, está consumado, sabe o que foi que ele estava dizendo no mundo espiritual? Eu criei um novo e vivo caminho até o Pai. Meu Deus, meu Deus. Se você soubesse quem está dentro de você, se você soubesse que veio para te guiar, te consolar, te lembrar da palavra dele, se você soubesse, amados, quem está do seu lado todos os dias, quando ninguém está do seu lado, amados e queridos irmãos, Deus está despertando você, para que você seja livre e liberto do sofisma da sua mente, ou somente da informação. Deus, amado, não cria o homem somente para conhecê-lo de longe. Adão e Eva, na viração do dia, tinham encontro com o Pai, tete a tete, face a face. O problema da gente, amado, é que a gente parou na informação, a gente parou no estudo da palavra. Estudar é bom, é importante, mas não fica só no estudo, não. Diz para ele: me faz viver, me faz viver. A tua palavra diz, Pai amado, que se eu crer, eu verei a tua face, que é a tua glória. Ei, amados, estamos no tempo onde a glória vai se manifestar para pessoas aqui que vão dizer não ao pecado, não à mentira, não ao engano, não aos homens. Porque o homem quer te levar por um caminho, às vezes Deus vai dizer não, não é isso que eu quero para você. O que é que o homem veio nos libertar, amados? Jesus diz: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E Pedro fala: todo aquele que é vencido por aquilo que ele é vencido, ele se torna escravo do vencedor. Ou seja, quando o pecado te vence, você se torna escravo dele, e toda vez agora a tua carne obriga você a pecar. Mas sabe de uma coisa? Para isso foi que ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu queria que você se fosse de pé em nome de Jesus.